2 de março de 2021. A permanência do técnico Renato já é dada como certa no Rio Grande do Sul. E o Grêmio joga só domingo contra o Palmeiras, então já vamos falar sobre a próxima temporada. Gustavo, em que posições o Grêmio precisa contratar? Bom, para mim, 3 posições essenciais para contratações a nível de titularidade. Primeiro é o volante, a gente precisa de um cabeça de área, um camisa 5 clássico, aquele o desarme e o cão de guarda. Nossa zaga é muito desprotegida, a gente viu isso domingo contra o Palmeiras. Um meia armador, tá? Não precisa para botar o Jean-Pierre no banco, ele pode mudar de posição para jogar junto com ele, mas precisa de alguém de nível de titular. E um centroavante. O Diego Souza foi bem em 2020, agora 21, mas eu não acredito que ele vai repetir a temporada, não, e por mais que ele repita, ele já é um cara de idade, ele vai ser poupado direto, ele vai se machucar, vai ser suspenso, o Thuram é insuficiente para nível de titular, para disputar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, e a gente precisa de mais um centroavante também. Israel. Eu acho que, eu concordo com o Gustavo nesses 3 pontos, mas eu acho que o Grêmio ainda precisa de mais 2 jogadores. Um lateral direito, que desde a saída do Orejuela, eu acho que tem sido bem complicado, das atuações do Vitor Ferraz ali pela direita não estão agradando, o Wanderson tem sido cogitado, mas ele ainda é muito novo. Tem o Léo Gomes também, que está retornando de lesão, mas a gente não sabe como ele vai voltar. Então, acho que o Grêmio precisa focar num lateral direito para chegar e assumir a titularidade. E também um ponta. Com a saída do PP, imagino que o Ferreira assuma a titularidade pela esquerda. E o Alisson tem apresentado muito pouco nos últimos anos. O Grêmio não pode ter um ponta direito que faça 3, 4 gols por temporada. Isso é um número muito baixo. Não vejo condições nele de ser titular. Embora eu ache ele um bom jogador para grupo, mas para titular não tem condições. Eric. Depende do que vocês querem ganhar gauchão mais um ano ou vocês querem ganhar mais títulos importantes? Porque se for para ganhar gauchão, contrata um volantinho ali, bom para, né, segurar a marcação, e a gente ganha mais um gauchão e tá tudo certo. Porque pelo visto aí, né, o pessoal que eu acompanho, o pessoal tá feliz, né, ganhando gauchão aí todo ano, né. Mas assim, realmente assim, para lutar, começar a lutar por coisas grandes, coisas grandes de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Um goleiro, né? Eu acho que isso é meio óbvio, né? Sim. Um goleiro, né? Lateral direito, o Vitor Ferraz é muito ciente, tanto que eu acho que já veio esse diagnóstico aí no Grêmio, e provavelmente ele não vai continuar nessa temporada, né? Uma posição que eu acho que, aí acho que vocês vão discordar de mim, mas eu acho que a gente precisa de um jogador de um nível melhor do que a gente tem, é zagueiro. Porque você para pensar, o Jeromel não jogou praticamente. O Jeromel quase não jogou, né? Se tu botar para jogar, botar aí números aí, o que jogou Jeromel e Jeromel junto, acho que dá 10 jogos de isso. Então, assim, a gente precisa de jogador, porque antes, assim, jogador bom para a zaga não queria vir para o Grêmio porque sabia que ia ser reserva. Né? Então, o Grêmio contratou jogadores medianos para serem reservas dos dois. Mas agora acho que a gente precisa de jogador que tem uma capacidade técnica um pouco melhor que a gente tem. Né? Não para ser titular, mas de repente apesar de ser reserva, eu acho que ele vai ser um jogador que mais vai jogar ainda, né, em jogos. Quem está no mercado aí é o Miranda, né? Não fechou com o São Paulo. Miranda, acho que seria um baita, mas acho que está acertando com o São Paulo, né? O São Paulo não fechou salário com ele. Diz que ele pediu demais. Mas ele tem 36 anos também, né? Agora, daí colocar outro veterano, assim, porque já tem 2, querendo não, veteranos que não vão jogar tanto. O Jeromel vai fazer 30 anos. Ele para revezar com o Jeromel, acho que seria um bom nome. Volante é uma posição que o Grêmio precisa ter um jogador que saiba marcar, mas ao mesmo tempo não fuja da característica do time, né? Até falaram do Wellington hoje, eu quase tive um... não, assim não dá. Então, é um do nível muito, não acho que nem para reserva, então fica com o Lucas Silva aí na reserva, tá bom, né? Sim. Esse meia eu ainda acredito que tem que ser um meia atacante com uma característica diferente do Jean-Pierre, né? O cara aí uma das coisas que eu concordo com o Renato é que a gente tem poucos jogadores que fazem gol mesmo. Realmente, para pensar, tem o Diogo Souza com 28, 29 gols, o segundo é o PP com 14 e depois o Jean-Pierre com 7. Então isso daí né, isso acho que é uma constatação assim, que a gente temos que ter extremas e meias que saibam fazer gols, né? Sim, eu não sei se vocês concordam comigo,
Mas eu vejo nessa temporada de 2020 o Grêmio fazendo assim uma transição lenta do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1. O Renato falou várias vezes que queria contratar esse primeiro volante, tentou lá o Wellington, graças a Deus não fechou, né? Mas Então, aconteceu, hein? Não foi porque o Grêmio, foi porque o Atlético não quis. E eu acho que para esse esquema funcionar, é primordial que tu tenha um primeiro volante, não só aquele brucutu, quebrador de bola, mas o cara que saiba recolher a bola do zagueiro ali, começar a armar a jogada. E outra coisa muito importante, laterais que sejam intensos e que apoiem, né? Eu não acho que o Vitor Ferraz tem essa característica. Eu acho que ele é um cara mais assim de ir até a intermediária, ajudar a armar pelo meio. Eu não sei se é esse cara intenso que vai ir lá na linha de fundo e voltar toda hora. Fala aí, Gustavo. Nessa questão eu concordo até. Eu acho que o Renato está mudando para o 4-1-4-1. Não concordo, eu acho que ele tinha que pensar alguma outra coisa diferente, ficar muito na mesmice. Ele já tentou o 4-1-4-1. A primeira vez surpreendeu todo mundo e deu certo contra o River. Uma baita atuação do Grêmio, mas já contra o Flamengo depois a gente sabe o que deu. Se fosse para esse esquema, eu concordo, o lateral direito não dá. O cara seria o Orejuela pela intensidade, mas não é da minha preferência por questões de qualidade. Ele peca muito em acabamento, ao meu ver. Mas encaixaria melhor que o Ferraz ali na lateral direita. E sobre contratações, eu não coloquei tantas em primeiro momento por um simples motivo. O Grêmio tem que dar uma chance para a base. Nos títulos que teve nos últimos anos, a base que foi o destaque, não tanto as contratações. Então tem que tentar os atacantes, tentar um pouco mais o pessoal da base. Zagueiros, tem que tentar esse Rua, se fala muito bem, ninguém viu ele jogando direito ainda. Tem que tentar o pessoal da base antes de sair contratando todo mundo. Olha só, eu só quero uma constatação aqui. Agora eu te peguei, Gustavo, tá? Primeiro tu me fala que o Jean-Pierre, tá? Ele não atua dentro da área, mais perto da área, porque ele não quer. Aí agora no começo tu foi em off. Toda transição que o Grêmio tá mudando para 4-1-4-1. Então, a orientação do técnico, meu amigo. O Jean-Pierre não. Mas ele não é o homem do meio, ele vai ter que ser o articulador do 4-1-4-1. Oi? Ele é um dos centrais do meio do 4-1-4-1, certo? Sim, mas na segunda linha. Você não fica muito perto da área, o cara vai e volta. É óbvio que ele vai. Exatamente, tem que ir e voltar. O Jean-Pierre só fica. Ele tá mais perto dos zagueiros do que do atacante todo o jogo. Não é verdade? Orientação, cara. Se isso não fosse orientação, cara, não seria todo o jogo. Primeiro jogo que o Renato... E se o Renato não viu isso é porque ele é cego, né? Então ele é um péssimo técnico. Então, assim, é uma questão... Como se orientação, porque o Renato, ele faz isso no campo, se fosse orientação, mas o Renato, quase toda entrevista, já falou várias vezes que cobra ele de entrar na área. Ele ia chegar numa entrevista e o Jean-Pierre ia falar, o Renato no vestiário me diz uma coisa, na entrevista me cobra outra. Ele ia ter falado já. Vai lá, Israel. Devido às más atuações do Grêmio, será que a falta de boas atuações dos volantes do Grêmio não tem feito com que o Jean-Pierre volte mais para ajudar? Porque o Matheus Henrique é para ser esse segundo volante aí de construção e não tem conseguido realizar um bom futebol ultimamente, que ele já apresentou um ótimo futebol no início do ano passado, por exemplo. E o Lucas Silva, Darlan, não tem jogado muito bem, e o Maicon a gente sabe que joga bem, mas não tem intensidade suficiente, né? Ele não aguenta mais do que um tempo jogando um bom nível. Então acho que nem tudo é só ou o Renato ou o próprio Jean-Pierre. Muitas vezes são as circunstâncias do jogo que o meio-campo do Grêmio não está fluindo, não está conseguindo fazer a transição legal, então o Jean-Pierre é meio que se vê obrigado a construir a jogada mais de cara. Eu vejo como um pouco de cada. Não, assim, vendo o jogo do Grêmio, não tem como negar que falta intensidade para o Jean-Pierre, né? A gente vê ele em alguns momentos caminhando, dando um trotinho ali. Só que, claro que ele tem muita qualidade. Então, acho que cabe ao Renato fazer algum tipo de esquema, treinar alguma estratégia que ele não precise ser super intenso, correr o meio-campo todo e consiga utilizar a melhor característica dele, que é o passe, a armação de jogo. O Tite fala que para ele o modelo ideal do 4-1-4-1 é ter aquele primeiro volante que inicia a jogada e os dois meias da frente ser um cara mais armador e um cara infiltrador. Ele tinha o Renato Augusto e o Paulinho. Também naquele time dele lá, Renato Augusto e Jadson.
Não, mas ele tinha o Paulinho ainda na seleção, né? Eu digo. Né? Mas aí depois, quando ele voltou, ele jogou no 4-1-4-1 também, que era Jadson. E o Paulinho é muito esse cara de ser infiltrador, entrar na área e fazer gol. O Grêmio tinha, naquele gauchão de 2018, que o Grêmio iniciou com a transição, o Mateuzinho era esse cara. Ele entrava na área e ele fazia muito gol. Ele tem essa característica, né? Nos primeiros jogos ele fazia muito gol. Puta, cara. Quantas vezes no jogo contra o Palmeiras ele abriu para chutar e ele preferiu dar mais aquela voltinha ou pisar na bola? Cara, eu acho que assim, por cima, umas 3, 4 vezes. Limpa, chuta. Mas ali eu acho que é falta de confiança, porque ele, às vezes que ele chutou, ele tem boa finalização. Ele tem, não tão forte a chapada dele, o chute colocado é bom, é confiança daqui a pouco. Só porque não chuta, porque é capaz de fazer gol. É por isso que não gosta. Eu acho que também é essa questão do primeiro volante, sabe? Porque ele estava jogando com o Maicon, né? Se ele souber que ele vai ter um primeiro volante atrás dele sempre, ele tem a tranquilidade de ir para a área, né? Por isso que eu acho que esse primeiro volante é um cara muito importante que o Grêmio contrate, um cara bom, um cara que saiba marcar e que saiba armar. Sim, acho que tem o passe também, né? O Grêmio precisa gastar, não sei se vai ser o jogador que o Grêmio mais vai gastar, mas tem que gastar bem e gastar certo nesse cara. Rafael Carioca seria esse nome, né? É, exatamente. Eu sou, claro, é um pouco mais inviável, digamos assim, mas eu prefiro o Wallace, né? A volta do Wallace é o cara que... O Wallace, ele tem um chute muito bom, né? Sim. E a força, né? Ele é bem mais forte que o Rafael Carioca. Jogador de porte físico para ajudar na bola aérea também. Ele já tem um porte físico. O que o Wallace jogou naquela final da Copa do Brasil em 2016. É um jogador baixo, né? Mas é um jogador mais franzino, né? Já é mais... Um cara grande, assim, também é muito importante, né? Lembra, aquele time do Barcelona era só baixinho, mas tinha o Busquets ali fazendo um reforço físico ali atrás e coordenando o início ali de todas as jogadas. É importante esse cara. Mas não lento, né? O cara que tenha corpo, mas também que seja rápido, ágil no desarme. Não dá para ser um Edinho, assim. O cara tem que saber jogar e ter uma certa agilidade. Vocês falaram tanto no lateral direito, eles estão satisfeitos com os esquerdos? Olha, eu acho que o Grêmio tem que dar mais oportunidades para o Guilherme Guedes, né? Porque o Guilherme Guedes, quando atuou, jogou muito bem. Jogou melhor que o Diogo Barbosa e melhor que o Cortez. Depois ele se machucou, não sei mais. O Renato do jogo, ele faz assim, ó, pega dois palitinhos e dá pro Cortez, pro Diogo Barbosa, ó. Quem tirar o maior do jogo, cara, não muda muito. Não, meu. O Cortez tem que, final da temporada, eles tem que deixar ele embora, né? O Cortez vai para algum lugar, volta pro Botafogo lá, joga a Série B com eles. Jogar a Série B, se destaca na Série B e é isso aí, entendeu? O Cortez pega um Fluminense ainda. Ele tá meio velho já, né? Uns 35, tem uns 34, 35 já, né? Se ele pega ainda. Sim. Eu não vi ninguém comentando, mas vocês não acharam que o Cortez piorou muito o futebol dele depois que ele pegou Covid? Antes ele tinha uma intensidade muito boa, ele atacava e voltava sempre. Quando ele pegou Covid, ele voltou, ele jogou bem aquele Grenal, mas logo depois ele decaiu muito fisicamente. O ritmo, acho que pegou muito ele. Quando ele vinha sendo titular, ele fazia a função dele ali, marcava, errava lá na frente, mas aí o cara perdeu o ritmo. Né? Ele não tá jogando, ele ficou muito tempo sem jogar e depois que ele voltou, acho que se jogou 10 jogos, não, jogou pouco esse ano, nessa temporada. Aí tu soma isso com uma idade avançada, com uma preparação física no Grêmio que é bem meia boca, o cara que depende muito do físico não aguenta, né? Não adianta. Olha só, o preparador físico dando sopa aí, né, cara? Do Inter. Cara, tem dois, né? O Rogério Dias. Cristiano Nunes. Parece que o Cristiano Nunes ele vai ser o permanente do Abel, né? Sim, vai ficar com o Abel. Mas o Romildo, pelo que pareceu, aí saiu na imprensa, o Romildo já não vai ficar, né? O tailandês ali, da seleção tailandesa lá. Meu Deus, cara, aquele cara meu. Não, se aquele cara mandasse eu pedir o Eric corre, eu ia dizer, meu. Olha vai escatar, né, meu? Esse cara trabalhou com o Renato no Fluminense, né? Cara, no 2007? 2008. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa esses dias. Então, assim, ó, eu acho que o Renato trouxe o cara na melhor das intenções, né? Tipo, o cara trabalhou comigo, meu time corria e tal. Eu não quero dizer que é por ser amigo, quero dizer que ele achava que o cara era competente. Só que... Peraí, eu vou tirar um dos melhores preparadores físicos do Brasil e vou te contratar. Por quê? Porque o Renato é amigo dos amigos, né, cara? Só que, cara,
o futebol mudou tanto de 2008 para cá. Os jogadores correm tanto mais agora. Na final da Libertadores, o Guerron deu um banho no físico dos jogadores do Fluminense. Tu lembra aquele lance no último minuto que ele correu, acho, o campo todo e foi mais grosso? Só foi jogando na frente e correndo. Né? Eu lembro quando o Tardelli foi contratado, aí disseram assim, o Tardelli, quando ele estava no Brasil em 2013, se corria, sei lá, 8 km por jogo na posição que ele jogava. Hoje em dia se corre 15. Então, qual é a posição? A posição que eles estavam comparando era meia-direita, né? Ele ia fazer direito lá. Por isso que até acho que todo mundo acreditou quando ele veio para cá, ele não iria ser meia-direita, ele ia ser centroavante. Mas ele veio querendo jogar na ponta, né? O que mais se cobra daquela posição é marcar o lateral. Queria ver o Tardelli correndo atrás do lateral. Não, o Tardelli, no Grenal, na Arena, ele entrou no segundo tempo, 2 minutos depois, ele perdeu na corrida pro Moledo. Eu tava no estádio, foi na minha frente. Ele deu um chute na frente e perdeu na corrida pro Moledo, sem nenhuma condição. O Tardelli não queria marcar lateral, não queria jogar de costas pro zagueiro, não queria jogar com intensidade no meio campo para armar o time. Resumindo, ele não queria fazer nada. Queria fazer nada? Ficar dentro da área lá esperando a bolinha para fazer o gol. O Renato é amigo dos amigos, né, minha gente? Mas o emprego garantiu aí. Mas quando veio, 90% aplaudiu e ficou louco. O Tardelli teve bons momentos até. Eu achei maravilhoso, porque o Grêmio estava precisando de um centroavante, o Grêmio estava vindo ali do André, que o Renato insistiu e não dava certo. Sim, e aí era tipo a cereja do bolo. Precisava de um centroavante. E aí o Renato foi lá no Bem Amigos, deu aquela entrevista dizendo que, eu ligo pro Tardelli há 3 anos e a gente conversa e tal. E eu falei, dessa vez vai, né? Sim, dessa vez vai. E contratou e tal. Mas vamos falar que veio numa circunstância totalmente equivocada, né? Se pensar, se ele tivesse aqui, ainda teria todo esse ano de contrato ganhando, sei lá, 1 milhão e pouco por mês. Cara, timezinho pronto, só faltava a posição dele, cara. Tudo bem, cara, mas é que já era ex, meu. Já era ex-jogador, não adianta. Timezinho, imagina se ele fosse pro Corinthians, tava uma bagunça. O que ia ser? O Tardelli tinha 34, né? Sim, vinha de 6 anos na China, né? A idade que tá o... Não, 6 não. Um ano a menos que tava o Diego Souza quando veio. Mas o Tardelli tava jogando muita bola na China, né? Isso aí que deixou a gente meio chateado também, porque o pessoal tava esperançoso não só pelo nome, porque ele tava jogando bem realmente. Mas não quis, né? Não quis. O campeonato chinês que é o mesmo nível do campeonato, né, sergipano. Tipo logo quando ele foi embora do Atlético, ele já tinha ido para centroavante, ele tava fazendo muito gol. A seleção, cara. Ele é um bom jogador, é óbvio que ele é muito bom jogador. Quando o Dunga foi para a seleção, ele era o centroavante do Dunga, fez um monte de gol também em poucos jogos. O América é centroavante. Mas vamos falar de realidade aí. Goleiro pro Grêmio, próxima temporada. Marcelo Croy. O pior que é o problema é que não vão ser os 3, né? Vão acabar ficando os do Paulo Vitor e o Vanderlei. Eu acho que o Vanderlei não tem como ficar depois do que aconteceu domingo. Acho que o Grêmio consegue emprestar o Vanderlei, né? Só se emprestar, porque pagar a multa não vai, né? Curitiba. Pode ser. Curitiba. Mandar o Paulo Vitor também. E eu ainda, quando tá lá na Arábia, não acho que é um ano e pouco na Arábia, mas ainda tentaria o campanha. Eu sempre quis, desde a saída do Marcelo Groy. Diz assim, Marcelo Groy, vem aqui só, Cara, vem ganhar teu salário que tu ganhava aqui tu é amado, aqui tu é respeitado, vem pra cá ser feliz de novo. Já ficou tempo suficiente lá, né? Sim, não, concordo, mas o problema dele é que tu vai ter que pagar multa lá pra isso aí, os caras não abrem mão da multa. Corinthians, olha aqui, nós temos 2 jogadores pra ti aqui, Tassiano e Everton. Tá? Traz o Cássio aí, sabe? Também já foi a época do Cássio. Tirar o Vanderlei junto aí. Meu, tem que fazer alguma coisa, não dá. E tem que acertar dessa vez. Não dá pra apostar, não 100%, mas 90% nos goleiros da base? O Breno. Cara, a gente tem semana que vem pra Libertadores, se o Grêmio não ganhar, cara. Essa temporada... Olha, é que assim, existe posições e posições. Goleiro, eu acho que o Adriel aqui, ele tem que já ser... Daqui a pouco ele vai num jogo, vai bem num jogo e vai embora, vai, não entendeu? Ou o Inter aí, o cara lá tem 26, 27 anos e agora que estão cogitando ele para ser o reserva. Não vai nem ser titular. É o Groy, entendeu? E ontem fez defesas
muito parecidas com a que o Fez a Paulo Vitor defesa conseguiu do fazer. Paulo Vitor, né? Sim, a defesa que o Paulo Vitor não fez, ele fez. Fez duas ainda na mesma jogada. Caiu e se levantou ainda para pegar a segunda. O goleiro do Sport, que tá aí entre os melhores do Campeonato Brasileiro, o que vocês acham? Eu acho que esse goleiro não pode ser aposta. Eu acho que tem que ser um outro contato. Também concordo. Ou um vai cara contratar um cara, tem que ser um. que saiba. Mas é que no Brasil não tem um cara assim, mano. Não vai contratar o Tadeu. É aposta também. Mas o Cássio, meu, pode falar o Cássio é criticado, mas aí na hora do vamos ver, entendeu? O cara vai lá e fez, entendeu? O Cássio é aquele cara que, assim, ó, contra o Novo Hamburgo lá no estádio do Vale, vai ter frango do Cássio. Mas agora na semifinal da Libertadores, você pode ter certeza que não vai falhar. E é esse goleiro que a gente precisa. A gente precisa do goleiro que pega em tudo contra o esporte lá, e na hora do vamos ver, a gente não confia. Eu O tenho Cássio tá com conversado. 33 anos, 1,95 m. Hein? Tá novo ainda. Cássio, 33 anos, faz É 34 dia 6 de junho, meio do ano. Mas precisa de um belo regime, uma pré-temporada, meu. Tá bem acima do peso, né? Faz tempo já. Sim, pesado, cara. A Corinthians pessoa tava da zona de conforto, é aqui o lugar tá, dele. na zona de conforto. O Corinthians Precisa- estava atrasando o salário, não estava em bom momento, não estava disputando lá em cima no campeonato. Então, E eu acho né, que é isso aí outro acabou afetando. baita salário, né? O problema é que o Corinthians está liberando o Walter pro Cuiabá, Sim. né? Daí é muito difícil o Corinthians ir lá e perder os dois goleiros. Né? Manda o Vanderlei Eu mais ia falar, mandou dinheiro. um goleiro nosso, Mandou um goleiro nosso. Ainda mais o Cássio, que é tido como um dos maiores ídolos lá do Corinthians. Né? E é exatamente isso. Eu conversei com um corintiano esses tempos sobre o Cássio. Eu falei, ele tem falhado muito, né? E ele respondeu, sim, ele falha muito, mas é aquela coisa. Quando chegar a hora importante, que nem vocês falaram, quando chegar a hora importante, eu sei que o Cássio vai jogar muito, então eu tô tranquilo. Foi o que ele falou. Não, mas não tem um frango em decisão. Não tem. Em clássico. Mas agora contra o Red Bull Bragantino ou contra o Santo André, tu pode ver uns 10 frangos dele aí, mas na hora do mata-mata ou do vamos ver, ele não vai falhar. Cara que decide, entendeu? Mas outra coisa, meu, que pesa muito no Grêmio também, é o preparador de preparação de goleiro. Né? Não adianta. Pega o cara do Inter ali, os caras, era dois goleiros que, tinha feito... O cara era preparador de goleiro do Tite, cara, campeão da Libertadores. Ele é preparador do Cássio. Foi o cara que bancou o Cássio de titular, né? Teve aquela Exatamente. história que... Não lembro quem era o goleiro do Corinthians, e aí ele bancou o Cássio. Eu acho não tem como a gente culpar o preparador de goleiros, porque os nossos goleiros atuais eles nunca tiveram grandes momentos na carreira. O Paulo Vitor era reserva do Flamengo, o Vanderlei era contestado no Santos. E outra, O Vanderlei foi pra seleção já, né? Seleção, 37 anos. O Paulo Vitor tem 30 e poucos anos. Agora o preparador de goleiros... Não, agora o Paulo Vitor vai jogar muito, o Vanderlei vai jogar muito. Não vai jogar muito, cara, que eu tô falando que também requer... Não adianta tu trazer um cara bom que nem preparação física, entendeu? Tu vai trazer que nem o Churin. O Churin veio estourando, bombando, ganhava de todo mundo. Aí passou um tempo já tá igual aos outros. É isso que me refiro, entendeu? Pesa também. Não é que isso define, mas pesa. Os nossos dondoca lá tem que ter o descansinho deles, né? Não adianta. Tá, então... O Palmeiras vai ter só não vai ter 3 porque vai ter para Libertadores na quarta. Temos goleiro, lateral direito. Conversamos. Zagueiro, volante. E aí a gente precisa de um meio atacante. Um cara que seja com a característica diferente do Jean-Pierre, que é mais de armação, um cara que seja meio atacante de fazer gol. Quem é que a gente pode contratar? Eu acho que o nome que tá caindo de bandeja é o Benítez, não adianta. Tá aí, o Vasco não sei se vai ficar ou não, mas imagino que não, vai pra Série B. É o nome que tá caindo de maduro, tá aí. É só botar a grana e trazer. Um jogador de muita intensidade, né? Que é o que falta pro Jean-Pierre. E ele é meio pesadinho, né? Ele é pesadinho. Né? Mas é um cara que, é que nem o Du falou, tem os lances que tu vê dele, cara, ele pega, toca, vai, entendeu? Ele é aquele cara que tá em todos os lugares. Aquele golaço que deu esses dias, que do Vasco, que foi até assistência dele pro Cano, que deu vários toques de trás, tocando, e fica bem claro isso dele. Ele sai lá da direita, vem com a bola, tabela no meio, vai pra esquerda, tabela na esquerda, volta pro meio e dá assistência. Mas é um cara que, apesar de sair em todos os lugares, ele usa a faixa de campo depois, ali na frente, entendeu? Em volta no último terço, como diria Pepe Roger. E hoje, notícia de hoje é que o Independiente ofereceu ele pro Fluminense por 22 milhões de reais. 2 milhões?
22 milhões de reais. Dá pra chorar nesse preço, né? Chega com 18 lá, 17 na mão, lá, a listinha e leva. Ele tem 26 anos, então tu pode fazer uma proposta ali de daqui a pouco dar uma porcentagem de uma futura transferência. Sim. Pagamento bem parceladinho, ele vai. Quanto que o Grêmio pagou no Pinares, que não resolveu o problema, né? 10 milhões, né? E é o tipo de jogador que, se der certo, digamos, esse investimento, é um cara que tem mercado no futebol sul-americano. Tem, tu realoca ele depois. Tem nos Emirados ali. Se juntar o Pinares e o Thuram, já paga ele, mano. Mas já tá feito, né? Caralho. Não, só tô dando um exemplo, né, de que não é uma exorbitância de valor. Pinares, eu ainda acho. Pinares ainda eu acho que é um cara que, se tu botar ele numa pré-temporada. Eu também não tenho esperança nele. É um cara que ainda pode ser útil, entendeu? Mas não no esquema do Grêmio, né, meu? Acho que com sequência ele pode se adaptar a jogar pela direita. Eu vejo ele mais como naquele antigo 4-4-2, ele sendo o terceiro homem do meio campo. Entendeu? Jogando na segunda linha, na frente, junto com o outro armador. Daqui a pouco, ao lado do Jean-Pierre, ele podia render um pouquinho melhor, mas pelo meio. Eu acho que ele não teve tempo de se adaptar ao esquema do Grêmio. Eu acho que ele poderia fazer muito bem a função até do Matheus Henrique, do Jean-Pierre ou até mesmo do Alisson. Só falta sequência para ele de titular. Ele joga 1 ou 2 jogos e fica 5, 6 fora. Nenhum. Esse tipo de jogador que joga pouco, ou ele é diferente, ou ele vai ser um cracaço, ou ele vai sempre ser esse tipo de jogador aí que... E ele não é um cracaço, ele pode ser um jogador que pode ser útil, um jogador que pode ser, por exemplo, o 10º, 13º, mas não precisa de sequência, né? Ele já chegou no meio da temporada, já chegou com o status de substituto do Jean-Pierre, que coisa que não é, né? Então, assim, já começou meio errado, entendeu? Não pode queimar o cara, eu acho que é um cara que o Grêmio ainda tem que manter. E entrou no time perdido, né? Entrou no time em uma fase. Eu acredito que ele vai ficar, né, Grêmio? Vai aproveitar mais ele esse ano ainda. Ele e o Thuram vão ficar mais. Já tá meio estremecido, né? Mas o Grêmio já botou um pano quente em cima ali, aquela questão do jogo lá que ele não quis entrar contra o Vasco, botou uns panos quentes, agora termina a temporada, daqui a pouco entra num jogo aí, gauchão pra Libertadores, vai bem e já era. Eu vejo muito o Grêmio assim num 4-1-4-1, jogando com 2 laterais bem agudos, que nem eu falei antes, e os meias dos lados, né, do 4-1-4-1, sendo caras com a perna invertida, cortando para o meio, para deixar o lateral subir para a ponta. Sim, o lateral vai para o fundo. Entendeu? E o cara da segunda linha vai para o meio. E o Pinares é esse cara no Chile, né? Ele é um ponta direita que corta para o meio, com característica de armação, assim, né? Eu vejo muito ele como sendo esse cara. Eu acho que ele tinha que ter uma sequência na direita ali no Grêmio. Devido às proporções, é como se fosse um Everton Ribeiro, que é um jogador que joga na direita, porém, deixa de armação, né? Tendo o campo, claro. Forçando um pouco, lembraria o posicionamento do Isco na época do Real Madrid, que ele jogava pela direita, mesmo ele sendo destro, ele jogava pela direita e cortava por dentro na armação, enquanto o Cristiano Ronaldo no outro lado ia para a área. Sim, é verdade. Sim. O ex-Isco, né? Porque o Isco de agora é meu. Cara. Ele já ganhou tudo que precisava ganhar, acabou a vontade. Acabou já. E era bem assim, aquele time do Real Madrid, tu podia desenhar ele com um losango no meio campo ou com um 4-3-3, porque o Isco ele fazia muito isso, armava pelo meio e ia para a ponta, tu podia desenhar dos 2 jeitos que ia estar certo, variava muito isso. Então, falamos de todas as posições, alguém quer adicionar alguma coisa? Centroavante. Centroavante. Pedigree. Centroavante tem que ter pedigree. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Cláudio Pitbull era um centroavante com pedigree? Quem não sabe, gente, eu falo sempre para eles, centroavante de Libertadores tem que ter pedigree. O que é o pedigree? É ter aquela ração diferenciada, ser um jogador diferenciado. Então, assim, o Grêmio nunca teve o Lucas Barros e foi campeão da Libertadores. Então, assim, precisa, cara. Na hora do vamos ver, é o cara que precisa. Então, assim, a gente precisa contratar esse cara. O Diego Souza tá indo bem, tá fazendo gol. Mas o Diego Souza não é esse cara que decide. Eu ia falar, o Diego Souza tem pedigree? Né? Oi? Diego Souza tem pedigree? Não como centroavante. Não como centroavante. Eu diria que ele tem pedigree, ele só não tem o físico mais de pedigree. Se fosse colocar em duas áreas, no Brasil ele tem, se pensar, mas para a América não. Eu acho que o Diego Souza ele é aquele cara que faz assim o gol difícil, que tem que brigar lá no meio, mas quando ele recebe aquela bola cara a cara que é para pôr no cantinho, ele erra boa parte, para não dizer que é a maioria, ele erra.
Um exemplo mais clássico é aquela do Cássio lá na Libertadores de 2012, né? Mas, por exemplo, teve bola em Grenal, agora no ano de 2020, que ele recebeu na frente lá do Lomba e deu um chute quase na lateral. Sim. Deu uma bica. Acho que ele não tem essa frieza do centroavante aí. Pode vir o Lewandowski agora, que não vai tirar o Diego Souza de cara da titularidade. Isso é óbvio. É sério que tu falou isso mesmo, cara? Cara, por questões do técnico, não por opinião, por técnico, entendeu? O Renato não vai tirar ele de titular por qualquer um que vem agora. Não concordas? Não é característica do Renato também botar o cara assim. Exato, isso que eu me refiro, entendeu? Por isso que eu dei um exemplo esdrúxulo só para fazer isso entender. Tá? Depois que ele tirou o Vanderlei para botar o Paulo Vitor, eu não duvido de mais nada. Mas o Grêmio precisa, concluindo, de um cara para dar sequência, um cara mais novo, porque o Diego Souza não vai repetir o ano. Não vai, precisa de alguém com maior qualidade, melhor desenvolvimento, que participa mais do jogo, que vai para tabelar. Ele é muito, muito fincado lá na frente e precisa de alguém que faça sombra e, no médio prazo, substitua ele. Pergunta, valeria a pena oferecer o que o Grêmio ofereceria no Cavani para o Gignac? Já renovou? Valeria, mas renovou esses dias, né? Não vai. Não, mas vocês fariam isso se tivesse... Parece pelo Borré do River Plate, que tá ótimo. Mas o Palmeiras, acho que... Bom. O problema é que assim, o Borré não é um centroavante estilo Renato, né? Ele tem 1,74 de altura, eu acho. Ele não é o grandalhão que vai trombar, né? Vira aberto melhorado. Pois é. Um cara que eu falo há tempo aí é o Baca, né? O colombiano, Carlos Baca. Tá na reserva do Villarreal. Bota um tudo de novo, então. Trazer esse jogador, cara. Jackson Martínez. Aí, o Jackson Martínez. Jackson Martínez largou a carreira, não tinha largado esses tempos. Foi virar cantor. Rapper. Falcão Garcia. Sério? Garcia. Falcão, daqui a pouco. Cabanhas. Nossa, tirar da miséria lá. É muito pesado dizer que é o atacante bala que o Pelaipe falava. Tá bom. É pesado. Mas ele sobreviveu, né? Tudo certo. Tá bem? Pode continuar assim. Então, falando de jogadores, né? E aí se fala que... Eu ia fazer uma parada, mas esquece. Siga lá, pelota. Fechamos em jogadores. Então, se fala que o Romildo quer trocar todo mundo da comissão técnica, porque no início do ano de 2020, aparentemente o Renato mandou todo mundo embora, mandou preparador físico, preparador de goleiros e contratou o tal do preparador tailandês e o preparador de goleiros que trabalhou no Corinthians. E estão falando aí que o Romildo quer dar uma mudada lá. Quem é que tem que mudar? Por quê? Israel. Pergunta interessante essa aí. Olha, eu acho que quem está lá dentro sabe melhor do que a gente. O problema é que não é tudo analisado com critério técnico, né? A gente sabe que o Renato gosta de colocar pessoas de confiança, como foi o caso do preparador físico. O próprio Alexandre Mendes, muita gente coloca ele como mais treinador tático do que o Renato, mas nas vezes que o Alexandre teve a oportunidade de treinar o Grêmio, ele não se mostrou muito bom treinador de campo nas substituições. Então, eu acho que perdendo a Copa do Brasil, acabou o ciclo, está na hora de renovar. Que nem falar, tem pré-Libertadores semana que vem na quarta-feira. Não importa, se mantiver o Renato do jeito que está, com essa comissão técnica, o Grêmio não vai ganhar a Libertadores. Então, se tiver que ser eliminado da pré-Libertadores com uma nova comissão, que seja eliminado, mas que entre com uma nova ideia de futebol. Então, por mim, tem que mudar absolutamente tudo. Inclusive o Renato. Sim. Tá certo. Eu ainda defendo a permanência do Renato. Acho que cada vez estou mais sozinho nisso. Não me surpreende. Mas concordo com a mudança de um âmbito um pouco mais geral, com a questão de preparação física, a comissão técnica, colocar um pessoal mais fixo do Grêmio. E até tirar um pouco mais de poderes do Renato. Concordo que aos poucos o Renato foi tomando esse poder, tomando as rédeas de contratações, até decisões logísticas do Grêmio, às vezes ele toma também. Ele tomou para si algumas decisões que não cabem a ele, não deveriam ser ele, e falta um pouco de pulso firme do presidente. Concordo que ele tem que tirar esse poder do Renato. Renato, tu vai lá, tu vai treinar teu time, tu vai fazer escalar os caras e vai fazer eles jogar. O resto deixa com a gente vai montar uma equipe qualificada para isso, certo? Contratações também. Pode falar.
Continua. Não, até com questão de contratações, nós estávamos comentando antes que, foi no Papo Óbvio também de antes, que o Grêmio perdeu um pouco aquela questão de contratações, de pegar os guris lá na base dos times afora, pagando pouco e pegar os destaques deles, né, e fazer eles jogarem no Grêmio. Não, voltou a contratar aqueles medalhões, aqueles caras caros que vêm aqui já em final de carreira, que não querem mais. Então, tirar esses poderes do Renato, deixar ele só treinando o time, montar uma equipe qualificada, e eu ainda acredito que o Renato pode dar resultado no Grêmio. O Grêmio precisa de um executivo, né? Para fazer as contratações. Por incrível que pareça, pode ser meio incoerente, mas eu acho assim, ó. Eu não quero a permanência do Renato, quero que o Renato seja feliz aí no outro clube. Muito obrigado por tudo. Te amamos, mas seja feliz. Mas se for para ficar, cara, se perder a Copa do Brasil, eu acho que é o maior momento para ele ficar. Porque quarta-feira tem jogo, não sei se você sabe, mas domingo, 8 horas, perdendo a Copa do Brasil, quarta-feira já tem jogo pela pré-Libertadores. Então, assim, quem vai botar? Então, assim, se for para ficar, que fique se perder, então. Porque daí a chance de errado algo seria maior se ele não tivesse. Isso daí eu concordar. Então, assim, mas acho que já está meio que definido, né? Acho que... Não, ele vai ficar, acredito que sim. Mais um ano, Renato aí, nos fazendo rir nas suas entrevistas e nos fazendo chorar dentro de campo. Eu ria no início, gente, eu não rio mais. Eu não consigo assistir mais, eu só leio depois, mas ouvir na hora ou assistir não... Eu tenho um arrepio de vergonha, sabe aquele arrepio de vergonha alheia quando a gente tem? Sim. É o que eu sinto. Principalmente quando dá a entrevista dele nos programas nacionais, entendeu? Cara, eu tenho uma vergonha, meu amigo. E a opinião do nosso apresentador, hein? Eu não gostaria que ele ficasse, mas eu trabalho já com a ideia de que ele já renovou, já está tudo conversado, que ele vai ficar. Então, o que eu acho que tem que ser feito? Um executivo de futebol forte, que faça contratações e que trabalhe ali direto com o pessoal da análise de dados para contratar o jogador certo. Exato. E o cara que tem essa inteligência de mercado saiba trabalhar com essa inteligência de mercado. Até o Alexandre Matos, que já é um figurão aí já do futebol brasileiro, que enfim não foi muito bem no Galo, contratou porque tinha muito dinheiro, mas aquele time do Cruzeiro lá de 2013, 2014 não foi com tantos milhões assim, ele achou gente ali que não estava super em evidência, tipo Everton Ribeiro, por exemplo, Ricardo Goulart. Goulart, conseguiu... Foi mandado embora do Inter aqui, né? Conseguiu um empréstimo do Moreno aqui com o Grêmio, né? É um cara que tem essa inteligência. Concorda comigo? Se o Grêmio perder no domingo, foi a pior coisa do mundo ter chegado a essa final. A pior coisa do mundo pro Grêmio foi ter chegado nessa final. A gente se iludiu. Porque se iludiu, perdeu tempo, né? Perdeu planejamento, porque o Grêmio não fala em planejamento só depois da final, né? Parece que amarraram as mãos, né? Só depois da final pode resolver os problemas. Então, assim, a pior coisa que aconteceu foi ter passado pro São Paulo aquele jogo. E o Foco saiu do Brasileirão. Saiu. Todo mundo fica, Renato, nós te amamos e tamo junto. Não, a questão do... Não concordo, porque por duas questões. Aumenta a premiação em dinheiro, até para o segundo lugar, né? Maior do que terceiro ou quarto. Nossa. É dinheiro que entra do clube. Já vai para os jogadores. Não, até acho que sim. E a questão de como perde. Tá? Se tu falar, toma 3-0 sem chutar gol, como é até possível que aconteça, do jeito que o time tá, é uma coisa, mas tu falar que ganha de 1-0, perde nos pênaltis, ou perde um gol no final, para de 1-1, toma o segundo gol. Não é a mesma coisa. Não, é diferente. Se tivesse tomado só 1-0 do Flamengo lá em 2019, no Rio, a gente não ia estar sentindo até hoje. Entendeu? Ia ter lembro daquele jogo. Não precisava de água. 5-0, depois do 3-0 eu já tava me enlouquecendo aqui na cervejinha, entendeu? Já era. Até o time largou, né? Depois do 2-0 o time largou. Falando sério, vocês acham que não tá um pouco atrasado esse planejamento para 2021? Eu quero acreditar que lá dentro do Grêmio o planejamento está pronto, montadinho, e tá só esperando assim, domingo acabou o jogo, esse é o planejamento. Contratei esse vai embora. Já mudou, cara, primeiro falaram, mas aí hoje a notícia já é que vai mudar todo mundo. Antes não era. Tá, o Paulo Luz disse que
que o Renato quer ficar. Daí tá lá o empresário dele lá. Claro, agora a gente já sabe que ele não vai para o Atlético, mas o Paulo Luz falando que tem certeza que ele vai ficar, daí tá, ao mesmo tempo o empresário dele lá em Essa aí do empresário em BH, eu não consegui entender até agora. Entendeu? Então é uma coisa assim, o cara, ele negociou com o Atlético. Isso é uma... Isso aí, por que não fechou, será? O que será que o Renato pediu que eles não quiseram dar? Esperar a final da Copa do Brasil. O que eu vi que foi, primeiro, eles já estão calejados em relação ao São Paulo. O Renato pediu umas coisinhas e eles, não. É assim porque a gente já teve um técnico que diz tudo e a gente não tá assim. Segundo, que o Atlético queria uma resposta até sexta. Podia ser um anúncio depois, mas o Renato disse que não ia responder enquanto não tivesse a final da Copa do Brasil. Então, resumindo, ele queria ouvir o Grêmio também antes de fechar o Atlético, né? E foi isso, parece que pegou mal. Daí o Atlético meio que já queria resolver logo, até porque o Atlético tem planejamento, né, para o ano que vem, que é conquistar o número dos títulos aí. Em relação a contratações, também a gente sabe que é muito também que o técnico tem que aprovar, né, a contratação dos jogadores, então eles já tem isso daí também definido, então eles não resolveram, eles acharam que seria um atraso muito grande perder essas 2 semanas aí em relação à definição do técnico. Dizem que foi isso. O pessoal também enrola demais, né, cara? Ninguém usa o WhatsApp ali. Tem interesse de vir pra cá? Tem, fechou, ok. A gente pagamos tanto por mês. Quem é que quer que contrate? Contrata o Edenilson, que eu já vi que estão fechando aí, ok, fechou. Entendeu? Leva o Paulo Miranda, o Tassiano, o Brás, todo mundo já junto aí. Ô, pessoal, tem os amiguinhos do Renato, né? Tem os amiguinhos do Renato. Exatamente. E só terminando o que eu estava falando antes ali, né? Quem é que eu acho que o Grêmio precisa contratar? Então, o preparador físico, né? Lógico, que o tailandês não deu nada certo. E aí tem esse que era do Inter, Cristiano Nunes, está em Porto Alegre. O Rogerinho, que era preparador do Grêmio, mas acho que fica meio estranho também. O Romildo demitiu ele, agora vai contratar de volta. E eu acho que o Grêmio precisa reforçar auxiliares técnicos. O Grêmio só tem o Alexandre Mendes, tem aquele o Signorelli lá que nunca aparece. Eu acho que o Grêmio precisa ter um auxiliar fixo do clube que esteja perto do Renato, que vai ali, debate ideia, propõe coisas, entendeu? Um cara com um certo tamanho ali. Claro, não vai ter um tamanho de técnico, um tamanho de grande auxiliar. O Inter contratou o Osmar Loz agora, que é um cara assim. Eu acho que tem que ter um cara fixo do clube ali que consiga se impor ali, pelo menos com algumas ideias para tentar melhorar a parte técnica. E daí, até aliado nisso, concordo, seria demais, assim, um demasia pensar que o time, o Grêmio em si, a instituição, montaria um planejamento de time de contratação no qual nós temos as características de 11 jogadores que vão casar e montar, e o técnico seria o cara que vai fazer o time jogar. Sim. É muita utopia pensar desse jeito ou daria? Não, eu acho que é assim que tem que ser mesmo, sabe? E assim que é em muitos lugares, né? Também. Aqui no Grêmio que aconteceu isso, que o Renato foi ganhando cada vez mais tamanho e hoje em dia ele é quase o executivo do Grêmio, né? Não, mas a gente vê em vários lugares, por exemplo, vai trocar de técnico. Pô, a direção vai ter que contratar um técnico que se encaixe com os jogadores que tem, porque senão vai ter que contratar todo mundo de novo. Em seguida houve esse tipo de coisa, sabe? E, pô, não. O time vai jogar assim, dessa maneira mais ou menos, pode trocar uma outra posição, mas o técnico, nós queremos jogar desse jeito e tu vem para fazer o time jogar assim. O time tem que ter uma filosofia de futebol. Nosso time joga com jovens mesclando com experientes, a gente joga com posse de bola, tendo bola, enfim, e a gente vai procurar o técnico e joga desse jeito. Mas eu acho que estilo de jogo isso eu acho que o Grêmio tem, entendeu? Agora, se tá certo ou errado, a gente tá vendo que tá errado. Mas eu acho que a gente não tem a qualidade que a gente tinha antes, entendeu? Então, falta qualidade também, claro. Dá uma mudada, entendeu? A gente não tem jogadores que eram de 2016, 2017 e até 2018 teve uma época ali que o time voava também em 2018. O primeiro semestre de 2018, até o Arthur sair, foi o melhor Grêmio, eu acho, desde que o Renato chegou. Sim. Jogava muito. Uma questão que outro contrata jogadores que voltam a fazer essa engrenagem a acontecer de novo, ou vai ter que achar uma outra solução de filosofia dentro de campo, né? Em relação à base, assim, cara, tá meio que óbvio assim, que o jogador tem que ser aproveitado antes, entendeu?
Acho que Sim. isso é questão. Isso, o Alex Bagé disse que o Romildo vai querer também, né? Pra aproveitar mais a base. Mais cedo. Bom, muito bom. É isso então, gurizada. Esse é o papo de hoje. Muito obrigado para quem acompanhou aí até aqui. Deixa lá o like, se inscreve no canal, clica no sininho lá para receber as notificações quando tiver vídeo novo. E até domingo vai ter mais vídeo nosso aí, vamos debater a final. Depois da final vamos debater a próxima temporada, se a gente ganhar, se a gente perder. Vamos estar lá. Valeu. Valeu. Forte abraço. Até mais. Abração.